direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto, gravando aqui nos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo nos nossos estúdios José Eustáquio Ribeiro, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, e economista, ou seja, se for ler seu currículo aqui, é muito grande. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, viu, Globo? É um prazer estar aí trazendo informações e uma discussão econômica sobre o nosso agronegócio. Olha, eu quero começar com você falando uma coisa que todo mundo gosta de saber, que é essa questão das taxações ali, né, do Trump. Então eu queria que você falasse para mim o tarifaço do Donald Trump. Você fala assim, qual que é queria um comentário seu, o que você viu aqui, o impacto no Brasil, o que você achou como um estudioso, um pesquisador, houve algum impacto muito significativo para a economia brasileira, ou houve equilíbrio? Não, em primeiro lugar, o impacto a gente ainda vai observar, porque as coisas estão em curso. Então, a economia americana, quando o presidente Trump já tinha dito que tinha sido eleito, ele falou que ia recrudescer as questões tarifárias, inclusive falando que ia fazer um protecionismo maior no mundo inteiro, diferentemente do que aconteceu no passado, né, que no passado era uma coisa muito Estados Unidos, China. Esse segundo governo Trump foi uma coisa mais difusa. Ou seja, não foi só um impacto na China, mas foi também naqueles países que comercializam com a China. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Glauber? Mais do que uma pauta econômica, está por detrás uma pauta ideológica e uma pauta política, de reestruturação e reorganização do mundo geopolítico. Então a gente viu, né, num passado... Explica um pouquinho melhor isso, porque você como economista, tem mestrado, doutorado e tudo, o povo que nos assiste é um pessoal que, né, muito simples. Assim, quando você vai para a questão ideológica, vamos supor assim, mas eu quero proteger aqui, eu quero que o emprego volte a ser dos Estados Unidos, porque eu acho que muito empresário contratou empresas na China, tanto que a gente vai olhar hoje, por exemplo, não na sua gravata, ou mesmo pode ser na gravata, no terno, ou no terno da gente, ou muitas vezes numa camiseta, você vai comprar um tênis da Nike, você vai comprar um tênis ASICS, que é dos Estados Unidos, você vai olhar lá, é produzido na China, tudo é produzido na China, Taiwan, ou seja, é na Ásia. Isso tem a ver com isso ou não é isso? Então, este é a ponta do iceberg. O que está por detrás é uma discussão muito mais ampla que eu não estou vendo as pessoas discutindo. Vou te dar um exemplo, viu, Glauber? E aí tentando aprofundar um pouco mais essa linha de argumentação. Na Segunda Guerra Mundial, antes dela se iniciar, os Estados Unidos tinham apenas 5, 7 porta-aviões. E ao final da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos já tinham uma capacidade com mais de 30 porta-aviões, muitos deles pesados. O que aconteceu ao longo da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos converteu todo o seu parque industrial em plataformas de produção de armamento militar. Certo. Então, o que está por detrás, a discussão, é uma discussão de reorganização geopolítica do mundo. Então, nós temos um mundo polarizado hoje entre Estados Unidos, Rússia e China. Então, o que está em jogo é muito mais do que uma pauta econômica tradicional como a gente analisa. Mas a Rússia tem essa força que nem tinha lá atrás? Vamos supor assim, quando você fala hoje, ela tem. Por quê? Nós temos bomba atômica. Ninguém fala nisso. Mas é uma potência atômica, a Rússia, a China também. O Brasil tem bomba atômica? Não. Então por isso que não é tão forte. Mas por detrás dessa discussão está isso. E nesse aspecto, a União Europeia sai na retaguarda, muito enfraquecida dentro desse processo. Mas quando você fala em bomba atômica, vou dar um exemplo, curiosidade agora que eu não entendo, né? Mas vou supor assim, você pega a Coreia do Norte, por exemplo. Talvez tenha uma bomba atômica, mas mesmo assim ela não é tão importante. Ela é importante no ponto de vista de perigo, né? Mas não economicamente. No caso da Rússia, ela não tem essa força econômica, ou Glauber, tem ainda? Acho que a gente não pode ser leviano. A bomba atômica terminou uma guerra. Então, foi somente depois de lançar 2 bombas atômicas no Japão que a Segunda Grande Guerra acabou. Agora, é claro, potências atômicas, quando querem se guerrear,
Só que naquela época o Japão não tinha bomba atômica. Então, que se ela tivesse também, muito bem, aí poderia acabar o mundo, né? Então, acho que hoje o grande problema é esse, né? Isso que está sendo discutido. Então, o que eu vejo é o seguinte, os Estados Unidos se deu conta que passou um longo tempo e eles foram deixando a economia chinesa ir crescendo. E o que acontece? A gente observa que o parque industrial chinês hoje é muito grande. Em alguns setores, a China começa a competir de igualdade com os Estados Unidos. Isso é interessante que você está falando. Vou pegar um exemplo. A China até outro dia não tinha carro, né? Não tinha caminhão, não tinha pá carregadeira, retroescavadeira, não tinha nada disso. Hoje, por exemplo, você vê, invadiu, né, os carros da China, né? Então, que eles fizeram aquelas parcerias com a Alemanha lá e copiaram aquele negócio todo lá. E realmente, é o que você falou, hoje você tem China, está competindo com tudo, né? Mas a tecnologia do tio Sam, essa ainda o mundo inteiro está atrás. O que os Estados Unidos não quer, aí é que eu acho que as pessoas não estão fazendo essa discussão por detrás, é justamente evitar com que a China possa alcançar qualquer tipo de discussão tecnológica mais poderosa para, quem sabe, talvez um conflito mundial. Então, eu acho que o que está por detrás, além da pauta econômica, é toda essa discussão de reorganização geopolítica do mundo. O que aconteceu? Lá da Segunda Guerra Mundial até 1989, o mundo era muito polarizado entre capitalismo de um lado e socialismo do outro. E havia a Guerra Fria e os inimigos eram muito claros naquele momento. A partir do momento que houve a queda do Muro de Berlim, o mundo ocidental se fragmentou. Inclusive, os Estados Unidos se perderam nesse processo. Então, o que a gente vê, né, pós-queda do Muro de Berlim, década de 90, 2000 ou mesmo nas décadas mais recentes, é que há uma discussão, uma polaridade ideológica dentro do mundo ocidental e essa polaridade divide. E por este motivo, a China avançou muito. E parte do parque industrial que nós tínhamos nos Estados Unidos e na Europa se transferiu para a China. Agora, na sua opinião, essa questão da China ter se fortalecido frente aos Estados Unidos, que estava assim muito longe, né, do resto do mundo, você acha que isso foi bom para o mundo ou não? Bom, não sei o que você quer dizer com bom. Estou falando economicamente, não em questão de bomba, mas estou dizendo assim, para as pessoas consumirem, para o consumo, para as pessoas terem acesso à tecnologia, ter acesso a produtos, entendeu? Porque eu vejo assim, no caso, vou pegar o exemplo de um brasileiro, né, como... o cara muitas vezes para ter o celular, entrou o Xiaomi aí, entendeu? Tem quantas coisinhas que você tem hoje, um cronômetro que está aqui na nossa frente, é da China, entendeu? Então, ou seja, isso facilitou a vida de muitas pessoas. Então, por isso é positivo, porque antes só tinha marca americana que era um preço absurdo. É o seguinte, antes do Japão entrar, o que acontecia? Você tinha uma tecnologia muito forte americana e de alguns países europeus e os japoneses vieram copiando. E eles foram copiando, até que conseguiram alcançar, vamos dizer, a fronteira tecnológica. E os produtos japoneses começaram a domar essa fronteira tecnológica em termos de questões eletrônicas e tudo. A China fez também um processo muito parecido. Eu costumo dar um exemplo, é que lá na década de 90, quando a gente comprava uma sombrinha chinesa, ela não durava um dia. A gente abria a sombrinha e ela destruía. Verdade. Hoje, se você comprar uma sombrinha chinesa, é muito provável que ela tenha uma qualidade muito superior à sombrinha italiana, que na década de 90 era considerada as melhores sombrinhas. Tá? Então, de fato, a China conseguiu fazer esse catching up tecnológico. Ou seja, conseguiu alcançar em muitos setores de atividade econômica essa fronteira da tecnologia. É interessante que você fala, porque vou pegar aqui, há 10 anos atrás você comprava um produto chinês, todo mundo falava, isso aí é produto chinês, até era como se dizer, não presta, não vale nada. Hoje não é assim, né? Que realmente você falou, porque o selinho chinês tem tudo que é coisa boa por aí, né? Na época dos meus pais, havia um ditado que era o seguinte, quando você tinha uma mala e a mala era muito ruim, era a mala sem alça, porque a alça arrebentava.
E já na minha época, talvez na sua também, viu, Glauco? Na minha, provavelmente. A gente fala que a mala tem que ter rodinha, né? Uhum. Então, se a rodinha quebrar, é uma mala ruim. De fato, no início, lá na década de 90, as malas chinesas, as rodinhas quebravam muito a roda, era ruim. Mas hoje, as malas chinesas são muito boas, as rodinhas não quebram, é um produto muito bom. Mas o que está... Mas eu vou deixar para você fazer o que está acontecendo, tudo mais, no próximo bloco. Tá. Você não sai daí, porque esse papo é interessante. Estamos aí estudando um pouco sobre essa geopolítica toda aí do mundo e essa questão do tarifaço do Trump. Não saia daí. Já voltamos. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o pesquisador do IPEA, nosso economista José Eustáquio Ribeiro. José Eustáquio, a gente estava falando dessa questão do tarifaço, né, do Trump, o porquê de tudo isso, você estava falando das questões dos produtos que melhoraram muito, você vê, e a gente, aí entrou o Japão, né, com produtos que a gente comprava o Alckmin e tudo era bolsa e era japonês, lembra disso? Aí hoje depois entrou a China, que no começo a gente comprava também os fonezinhos de ouvido que não prestavam também, logo estragava, hoje já tem coisa boa. Agora tem os coreanos também, pô, tecnologia do coreano muito boa, tá aí, tanto que a Samsung, né, você vê que tá aí no mundo. Eu queria que você continuasse com esse seu... principalmente se essa questão do tarifaço do Trump tem prejudicado as commodities brasileiras, tem prejudicado o Brasil, ou o Brasil está imune um pouco a isso? Então, existe esse conflito, Estados Unidos-China, ele é mais amplo e mais difuso do que foi no passado, porque envolve mais países no mundo. Agora, o Brasil, relativamente com o resto dos países, o Brasil foi até beneficiado. Nós tivemos um aumento de tarifa de apenas 10% e a gente ainda pode renegociar tarifas recíprocas. Eu, normalmente, venho dando o conselho de que nossos parlamentares devem ajustar as tarifas recíprocas. Por quê? As tarifas seriam reajustadas para baixo, isso traria uma competição internacional maior para dentro do mercado brasileiro e você tinha um aumento da produção interna brasileira. Nesse sentido, o Brasil pode se sair beneficiado, mas vai depender se houver mais um ajuste junto à economia americana sem querer aumentar as tarifas. Por quê? Até 89, lá na queda do Muro de Berlim, de 1930 até 89, o Brasil foi considerado um país que era protecionista por natureza. Por quê? Aumentava muitas tarifas para proteger a sua indústria. E nesse período, a agricultura... Fez igual o Trump. Ela transferia a renda para o setor industrial aqui no país. Então, a agricultura subsidiou a produção industrial brasileira de forma indireta nesse processo. Após a queda do Muro de Berlim e a entrada de 1990 para cá, a economia brasileira abriu economicamente em termos financeiros também, né? E depois, com o Plano Real em 1994 e a estabilização dos preços da nossa economia, nós começamos a reorganizar a conjuntura macroeconômica do nosso país e depois que a China entrou na Organização Mundial do Comércio ali já nos anos 2000, a gente tem um segundo boom de crescimento do setor agropecuário brasileiro. E isso foi muito influenciado pela demanda chinesa. Então, veja, os Estados Unidos, que lá na década de 90 representava 15% das nossas exportações, hoje representam apenas 7%. E os chineses, que tinham uma parcela muito pequena, hoje é o nosso principal mercado, principalmente de produtos agropecuários. Então, se houver uma pressão muito grande, né, dos chineses em não comprar os produtos americanos, é muito provável que o mercado brasileiro possa ofertar no mercado chinês. E, nesse sentido, nós podemos ganhar. Agora, lembrando, há também toda uma pressão com aqueles países que vão comercializar com os chineses, porque, caso contrário, o governo americano pode também retaliá-los. Então, o Brasil... É uma briga de cachorro grande, né? É isso mesmo. E é feio. E aí eu quero aproveitar... perguntando para vocês, falando de exportação, sempre tem aquela coisa, né? Os grandes mitos difundidos do agronegócio, que é a questão da exportação
prejudica a segurança alimentar. Eu queria sua opinião sobre isso, porque, poxa, tem todo momento você vê aí no Congresso, tem alguns, muitas vezes, deputados, algumas pessoas fazendo lei, querendo colocar restrições à exportação, colocar taxação para que o produto fique aqui dentro, porque falando que vai prejudicar o Brasil. Eu queria sua opinião disso, que é importante. Nós publicamos, recentemente, na Revista de Política Agrícola, que é um documento que é publicado pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa, um artigo que mostra justamente essa questão. E nós analisamos diversos setores: produção de grãos como soja, milho, produção de ração, produção de carnes bovina, carnes de frango, carne suína. E o que a gente observou é o seguinte: de 1990 até hoje, por exemplo, no mercado de soja, nós aumentamos a participação da nossa produção que é exportada. E aí você vai falar assim, então exportar mais prejudica a segurança alimentar? E eu vou te responder, não. Por quê? O consumo per capita aumentou muito ao longo desse período. Então, as pessoas, elas quando analisam esse fato, elas entendem uma forma pouco dinâmica. Na verdade, ao mesmo tempo que você aumenta a sua produção, você aumenta as exportações, você também está aumentando a disponibilidade desse produto no mercado doméstico. E se você aumenta se você só deixa no mercado doméstico, você não estimula o crescimento. Não. É porque ele não dá conta de estimular, né? E outro fator importante, Glauber, é que as exportações, elas recebem um preço melhor. Então, o agricultor ele vai receber um valor maior pelo produto que ele está exportando, então ele tem incentivo a fazer investimento produtivo. E quando você faz investimento produtivo, você aumenta a oferta e, ao aumentar a oferta, você reduz o preço do produto e consegue ter maior competitividade no mercado internacional. Porque, no final, todo mundo quer pagar um preço mais baixo pelo produto. Agora, se você é produtor, eu quero vender, pode ser até um preço mais baixo, mas tem que remunerar o investimento que eu fiz. Então, não tem graça, né? Não tem graça. Isso vale para qualquer setor de atividade econômica, e isso não é diferente para a agricultura. Então, o agricultor... E nem para pesquisador do IPE, né? Não. Pesquisador do IPE... O salário tem que pagar a conta, senão... É um pouco isso, mas o salário do pesquisador do IPE é pago pelo setor público, né? Então, a gente tem que pedir aumento de salário para o governo. Eu acho que no momento o governo está gastando mais do que arrecadando. Não é o momento ideal para a gente discutir aumento salarial. Eu quero encerrar aqui falando com você sobre a questão do Plano Safra. Está aí, você é um estudioso também do Plano Safra, com a taxa Selic em alta, o governo sem dinheiro, igual você falou, está gastando mais do que arrecada. Está um imbróglio essa política brasileira. Como é que você vê aí o Plano Safra? Como é que vai esse desafio de... Porque a CNA, por exemplo, todo o setor, mesmo a Abramilho, a ProSoja, todo mundo pedindo mais recursos, principalmente recursos para investimento, armazenagem, e não tem recurso para nada. Como é que fica? Pois é, Glauber, eu sempre vejo essa discussão, inclusive quando eu estava lá no Ministério da Agricultura, é o seguinte: sai ano, vem ano, é sempre mais recursos e ninguém fala em aumentar a eficiência dos gastos. Então é só aumentar o Plano Safra. Então, por exemplo, no ano passado, dos 500 bilhões de reais que foram ofertados, desses apenas 16,7 bilhões eram recursos subvencionados. Eu não sei como que está a discussão para o atual ano, mas ou vai continuar ou no máximo vai ser isso. Mas o que esses 16,7 bilhões representam em termos do valor bruto da produção? 1,5%. Quando a gente compara o que é subvenção na Europa, na União Europeia como um todo, é algo em torno de 19%. A Noruega, 53%. Nos Estados Unidos, 12%. Então, o Brasil, mesmo que venha a aumentar esses recursos, continua ainda com um baixo subsídio no setor agropecuário como um todo. Então, mas aí voltando ao ponto que você discutiu, o governo, ao longo aí dos últimos anos, gastou mais do que arrecadou. Qual que é o resultado disso? Só duas opções: maior endividamento e mais inflação. Inflação, eu emito papel moeda para poder gerar os gastos que o governo precisa.
Então, a economia começa a ver o preço do tomate subir, da carne, do azeite, enfim, diversos produtos. Do azeite, principalmente. Pô, café. Café. Tudo, né? Meu sogro está feliz com o preço do café. Ovo eu acho que melhorou agora. Mas o que acontece? Os preços Você está comendo ovo? Estou bastante. O preço dos produtos agropecuários subiram muito. E isso é ruim, porque o assalariado depende do seu salário para comprar esses produtos. Quanto maior o preço desses produtos, menor é o poder aquisitivo das famílias. E se as famílias têm poder menor de compra, é claro que isso vai refletir em menos voto. E ano que vem é ano de eleição. O que acontece? Então o governo ele tem que equalizar a questão fiscal, para encerrar. Isso. Então, o ajuste fiscal é muito importante. Sem o ajuste fiscal, a gente vai continuar dependendo do Banco Central com taxas de juros mais elevadas. As taxas de juros maiores vão desestimular um crédito subsidiado do governo no plano safra e isso vai prejudicar o investimento produtivo. E aí o governo fica achando culpa no setor produtivo, né? Querendo achar que a culpa é do ovo, a culpa é do milho, a culpa é do arroz, do feijão, da galinha que está... Enfim, Zé Eustáquio, muito obrigado aí por sua presença aqui. Eu que agradeço, viu, Glauber? Espero que eu tenha trazido aí um novo enfoque para essa discussão e informações sobre a economia agropecuária brasileira. Você vai ser um freguês nosso agora. Tá aí. Gente, obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.